Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos no momento Edificação, uma palavra de vida. Eu quero ler com os amados Efésios capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Queridos, muitas pessoas estão vivendo conflitos e inquietações. E a grande maioria da sociedade tem se lançado em viver propósitos pessoais no sentido de realizações. E trabalham com afinco, lutam, buscam realizações terrenos, sem compreender o real sentido da vida. E o que nos traz isso? Que o real sentido da vida, na verdade, é a paz com Deus. A palavra que nós lemos diz que Jesus, Ele é a nossa paz, e que Ele derrubou a parede da separação que havia, e desfazendo a inimizade. Nós precisamos resolver a nossa vida. O ser humano precisa resolver as suas inquietações, os seus conflitos, porque isso é interno. E a busca por realizações muitas vezes não resolve essa questão. Essa questão interna, os conflitos, as inquietações, as ansiedades que existem em nosso ser, elas não são resolvidas apenas com o propósito de realizações pessoais e terrenas. Mas se resolve esses conflitos e essas inquietações em Cristo. Conforme a palavra do Senhor diz que Ele é a nossa paz. Ele veio trazer a paz, Ele veio desfazer as inimizades que haviam entre nós e o nosso Criador. E por isso mesmo é que nós temos paz quando nós temos o Cristo em nossa vida. Eu quero trazer aqui um exemplo, só falar desse exemplo, e muitos, ou a maioria, conhece a história de Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos, e que era contra o seu próprio povo, que cobrava imposto para os romanos, e aparentemente ele era um homem resolvido, mas ele tinha inquietações, certamente, e ele tinha conflitos. E quando Jesus um dia foi passar um determinado caminho, ele sabia que Jesus ia passar por ali, e ele foi ter um encontro com Jesus. Por causa da sua estatura, diz a palavra do Senhor, que ele subiu em uma figueira. E quando Jesus passa, Jesus olha para ele e vê nele a necessidade dessa realização para a sua vida. E Jesus convida para ele que ele desça da árvore. E Jesus se oferece para ir na casa dele. E disse: hoje me convém estar na sua casa. E nós vemos que a vida do Zaqueu foi transformada. Ele aparentava que estava tudo bem com ele, mas certamente não estava, porque quando ele tem um encontro com Jesus, os seus conflitos e as suas inquietações, elas tiveram fim. A palavra de Deus diz que ele teve grande alegria e se dispôs a retribuir com os pobres aquilo que ele havia de repente fraudado, tirado. E ele se dispôs então a viver em Cristo. A solução da sua vida apareceu. Ele teve paz agora, ele teve a sua realização, porque ele teve a paz com Cristo, a alegria do Senhor. Então esta palavra que eu queria deixar para nós hoje, que nós possamos meditar
Se você vive em inquietações e conflitos, saiba, Jesus, Ele resolve isso na nossa vida. Basta termos Ele na nossa vida, na nossa casa. E eu louvo ao Senhor pela vida daqueles que ouvem esta palavra e que medite nisso. Se você tem inquietações, apresenta-se diante do Senhor. Se põe no caminho onde Jesus pode estar. E Ele vai propor uma vida de paz e tranquilidade para você. No nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Em nome de Jesus. Amém.